Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Paz do Senhor Jesus. A partir de agora estamos entrando no ar com o nosso programa pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, Sabedoria Financeira, organização. Estamos aqui nos organizando cada vez mais. Isso é muito importante. E você já sabe, né? Cada programa, mais uma. A gente fica muito feliz porque está levando até você informações precisas para que você possa estar sempre conosco no programa Sabedoria Financeira. E no último programa nós falamos um pouco sobre ações. Mas agora há pedidos, chegaram muitos pedidos aqui para a gente, para o programa. Nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre as dívidas das famílias, né? Por que o meu dinheiro acaba antes do mês? Por que o dinheiro da família ali já entra no vermelho, as dívidas vão chegando? Nós vamos falar sobre isso. Por quê? Eu volto a repetir. Muitos pedidos chegaram e nós vamos entrar agora com esse tema. E nós estamos agora começando aí uma nova série aqui do programa Sabedoria Financeira. E nessa nova fase, eu quero te convidar para aprender a organizar a nossa vida financeira desde o início, tá, gente? Desde o início. E com base na palavra de Deus e nas melhores práticas de educação financeira. E para que possamos aí sair do aperto, vencer o descontrole e construir uma vida de paz e fidelidade diante do Senhor. Maravilha, né? O tema de hoje, olha só. Por que o dinheiro acaba antes do mês? Por que eu já entro no vermelho antes de terminar ali o mês? E nós vamos entender aí o que está por trás do descontrole financeiro, porque tantos brasileiros estão endividados e, é claro, como a Bíblia nos dá princípios para mudar essa realidade. Comigo, como sempre, aqui, os nossos queridos irmãos, os especialistas, né? Especialistas no assunto. Vinícius Lima Leão e Moisés Brasil Coser. Queridos, sejam bem-vindos. À paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Jorge, Vinícius, aos queridos ouvintes. Mais um dia alegre. Estamos com os irmãos aqui. Pai do Senhor Jesus Jorge, Pai do Senhor Jesus Pastor Moisés, aos nossos queridos que nos assistem. E é sempre gratificante saber que os irmãos estão nos assistindo e sugerindo temas, né, Jorge, para direcionar o andamento e ser mais produtivo para todos. É verdade, sempre sugerindo, né? E o cenário financeiro das famílias, nós vamos falar sobre isso agora. Pastor Moisés, a paz do Senhor Jesus mais uma vez, quais são os dados mais atuais sobre o endividamento das famílias no Brasil? Por que as famílias ficam sempre, a maioria, né? Um momento tão difícil que estamos passando, antes de chegar ao final do mês, a família já está ali no vermelho. Por que esse endividamento? Jorge, é verdade, né? Às vezes as pessoas, né, você sabe, meu salário acabou na metade do mês, né? Você ouve muitas vezes as pessoas falando isso. E os dados são preocupantes. Hoje, pelas pesquisas atuais, né, a Confederação Nacional do Comércio mostra que 70% dos lares estão endividados. Imagina, 70%. Dado muito preocupante, né? Estamos falando de cada 10 lares, 7 estão endividados, gastando além daquilo que ganham. E a preocupação também é o seguinte, que às vezes eles nem sabem quanto que ganham devido à desorganização. Então são desorganizados em relação a mapear, né, de forma mais, vamos dizer, mais planejada, a forma como você vai usar o seu recurso. Às vezes gasta com recurso, com coisas que não é necessário, né? Então chega o final do mês, o recurso já acabou. Se nós pegamos a palavra do Senhor, lá em Provérbios 27, 23, diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. Este é um chamado à vigilância, né? Então, esse texto aqui de Provérbios é exatamente isso: você cuidar daquilo que é o seu bem, que o Senhor te deu. Saber como se planejar financeiramente. O detalhe nesse texto aqui, quando o Senhor chama atenção, nesse Provérbios, né? Salomão, ele menciona nesse texto aqui. Hoje nós temos aquela ideia que o judeu é muito controlado, né? Fala de recurso financeiro, diz que os judeus são muito controlados. Mas desde a época, né? Por exemplo, o pastor que cuidava das ovelhas,
Depois que Salomão, ele comenta a questão das ovelhas aqui, o pastor tinha um alforjezinho, um alforje, e ainda não tinha ainda se descoberto os números arábicos. Então, como contar as ovelhas? Como saber se o rebanho estava crescendo ou não? Não tinha noção de números ainda. Eles usavam o alforje, usavam pequenas pedrinhas. Então, chegava a quantidade de ovelhas, passava uma ovelha, ele colocava uma pedrinha no alforje. Passava outra ovelha, outra pedrinha. Aí ele sabia se estava sobrando pedrinha ou faltando pedrinha. Era o controle que tinha, a preocupação de cuidar do rebanho. Era a alta tecnologia da época, né? Exatamente. Por isso que Davi tinha o alforje, né? O alforje de Davi, que foi lá no ribeiro e pegou as pedrinhas, porque já tinha contado o rebanho, tudo certinho, né? Então, o alforje era para isso, né? Não só usar, pra carregar outros recursos, mas principalmente para tomar conta do rebanho. Então, era essa preocupação de cuidar daquilo que o Senhor tem dado nas nossas Você vidas. vê que desde sempre, né, pastor Moisés, o sucesso financeiro, o sucesso como tudo da vida está ligado à organização, né? Quem não tem itens de controle não gerencia nada. Então, ou seja, para gerenciar as ovelhas, e a ovelha era o sustento da família, né? Dali que vinha o leite, a gordura, a lã para a roupa. Então, hoje nós temos muito mais recursos, tecnologia do que a pedrinha, né? Então, ficaria teoricamente mais fácil, mas pelo contrário, as pessoas se perderam, né, em meio a tanto recurso. Exatamente, né, Vinícius? Às vezes são muitas ofertas, né, que nós temos hoje, compra pela internet. Às vezes compramos algo que não tem necessidade de comprar agora. Então, o se planejar, você manter um controle no seu orçamento é isso aí. Às vezes tem certos produtos nós não podemos adquirir agora. Vamos organizar, nos planejar para que num tempo determinado possamos conseguir. Muito bem, vamos para a nossa próxima pergunta aqui. Vinícius, aproveitando e a nossa conversa, quais os impactos reais que essa falta de organização causa, Vinícius? Os impactos são enormes, né? A gente vê, o primeiro impacto é no casamento, né? A pessoa começa a estar endividada, como o pastor colocou, mais de 70% da população endividada, já afeta a relação com a esposa, com o marido, os planos, né, da família. Então já começa a ter ali, por quê? Porque, querendo ou não, a base financeira, o financeiro, é o início de todas as coisas. A partir do financeiro que você vai fazer compra do mês, passeio com a família, roupa, escola dos filhos, plano de saúde. Então, se isso não está bem, acaba abalando todos os outros setores do casamento. Na igreja, nós vemos o quê? A falta de paz para servir o Senhor, né? A pessoa, como é que ela vai ter comunhão, como é que ela vai ter tranquilidade para servir, para buscar dons, então começa porque a ansiedade toma conta, que é o próximo item que eu vou mencionar. Ansiedade e até mesmo depressão, né? O que é a depressão? É a preocupação com as coisas que ainda vão vir, né? Mas você já está afetado hoje porque, poxa, vai vir a fatura do cartão, a escola do meu filho, a prestação do carro, e eu não tenho recurso hoje, imagina daqui a 10, 15 dias. Então, vira uma grande bola de neve. E até mesmo vergonha diante da esposa, dos filhos, da própria igreja, com frustração, com a inadimplência. E muitas vezes a pessoa acha que ganha pouco. Mas não é que ela ganha pouco, é que ela não tem controle financeiro, ela gasta sem controle. Então tem um texto aqui que eu gostaria de deixar, 1 Coríntios 4, versículo 2, né, a carta de Paulo aqui, endereçada até aos ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, que diz: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então a fidelidade começa no cuidado com que Deus colocou nas nossas mãos. E o financeiro, né, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso negócio, foi Deus que nos deu. Então, é cuidar disso com fidelidade, com zelo. E nós vamos falar mais à frente aqui no programa sobre como metrificar, como medir cada coisa para que você possa ter controle e não ser vítima desse descontrole, dessa grande gama de ofertas, como o pastor Moisés colocou, que nós somos vítimas todo dia. Todo dia no celular, na televisão, nos outdoors, propaganda. É claro que cada um faz a sua parte, mas nós temos que ter controle para saber o que realmente precisamos, o que realmente é necessário e o que pode esperar ou o que pode ser planejado adequadamente. Vinícius, e a mídia é isso, né? Ela te leva você, né, as propagandas a mexer na sua mente para você adquirir aquele produto. Então, isso aí tem que ter o autocontrole. De você, né, se policiar, ter esse autocontrole para evitar
compra algo que não precisa naquele momento. Exato. Moisés, agora é o seguinte, por que é tão importante anotar tudo, né? Sempre é importante estar fazendo aquela lista, aquele checklist do mês. É importante mesmo estar anotando tudinho, o que se ganha, o que se gasta, enfim. É importante isso? Jorge, é muito importante, né? Porque a mente, às vezes, ela falha, né? E nós temos muitas informações, né, na nossa mente, não podemos confiar 100%, né? Então, temos que anotar. Por exemplo, eu vou no supermercado fazer compra. Faça um checklist que eu vou comprar. O que está precisando realmente naquele mês ali. Aí você sabe, você vai naquele supermercado ou na loja, você vai comprar aqueles itens, né, que está checklist para você, que você listou lá num papel comum, né, numa caderneta, o que for, ou no próprio celular, você anotou ali e comprar somente aqueles itens. Você vai chegar, vai ver muitas propagandas, né? Muitas propagandas, mas muitas delas são pegadinhas. Então tem que ter cuidado com isso. Aí você pode, no próximo mês, você vai com a mesma lista. Aí, então, isso aí é o controle. Aí você vai saber, né, se os preços aumentaram ou não, se naquele supermercado está mais caro ou não. Você está acompanhando lá, né, a relação do que você anotou. Então, muito importante você anotar. É como ter. Imagine você tá dirigindo um automóvel, né? Aí você não tem painel, saber quantos por hora você está indo, se tem combustível, se o motor não está aquecendo. Então você está dirigindo no escuro. Então você ir para o supermercado colocando tudo dentro do carrinho, você está indo comprando as coisas no escuro, né? Então precisa anotar, colocar na planilhazinha, no papel. Mais à frente vamos passar algumas planilhas, né, para os irmãos que desejarem, né, dar algumas informações sobre como fazer essas anotações. Muito bem, você está acompanhando aqui o programa na rádio e na TV Manaim Sabedoria Financeira. Vinícius, o que podemos fazer hoje de maneira assim, digamos, tem que ser de maneira prática, né, para dar esse primeiro passo, Vinícius? O pastor Moisés colocou bem que Davi usava alforje para contabilizar as ovelhas, né? As pedrinhas e colocava ali. Hoje a gente tem outros recursos, por exemplo. Pegue o seu extrato bancário dos últimos 30 dias, a sua fatura do cartão de crédito do mês passado, né, que já foi fechado, ou desse mês que está próximo de fechar. E comece a classificar as suas despesas em pelo menos 3 grupos. Primeiro grupo, essencial. O que entra em essencial? Moradia, aluguel, a prestação do apartamento, transporte. Quanto que eu gasto com passagem, ou com aplicativo de transporte, com táxi, ou com a parcela do carro, ou com combustível. E alimentação. E a alimentação, eu colocaria dentro de essencial a alimentação da casa, né? E se você trabalha fora e é obrigado a comer fora, porque você não tem como levar a marmita, então você coloca essa alimentação dentro de essencial também, né? Já supérfluo, aí você coloca o lanche fora de casa, passeio no shopping, é alimentação, mas é supérfluo. Então é lazer. Né? Não há tão supérfluo, é desnecessário, não, mas você pode medir isso, você pode regrar isso melhor. Né? Compras por impulso, roupa que eu comprei para presente. Então, dentro de supérfluo, você vai colocar essas outras coisas que não são essenciais. Importantes, você coloca saúde, educação. Então, plano de saúde é importante? É. Mas se você não tiver condição, você vai ficar pelo SUS um tempo, até que você possa ter novamente. Então, essencial você tem o SUS. Então, importante, educação, saúde, você vai dividir isso em pelo menos 3 linhas. E você fazendo isso inicialmente, você vai se surpreender com quanto que você poderia ter economizado. Poxa, eu gastei tanto aqui com lanche no shopping ou pelo aplicativo, e eu poderia ter economizado isso, me ajudaria a pagar uma conta de luz, a uma outra conta. E você pode fazer isso numa planilha de Excel, mas se você quiser também tem aplicativos gratuitos que podem te ajudar a fazer isso. Vou sugerir aqui alguns, o pastor Moisés também deve conhecer alguns, por exemplo, Organize, é um aplicativo gratuito, Organize com 2 Es. Minhas Economias, também é um aplicativo gratuito. E o Mobilis também é um aplicativo gratuito, onde você pode lançar ali no aplicativo. Você está com o celular na mão, está fazendo compra, você já lança ali e já vai registrando. Para quê? Para você, ao final de cada mês, fazer um balanço da sua casa. Um outro aplicativo que pode ajudar muito na questão da economia doméstica
Eu vi aqui que a maioria dos estados usa esse nome, menor preço. Você vai no supermercado, você pega o seu celular, aproxima do código de barras, ele vai comparar o preço daquele alimento, daquele produto, em outros estabelecimentos na sua cidade. Então, te ajuda a economizar, te ajuda a fazer um comparativo de preço. Então, anote e você vai ver cada centavo saindo da sua conta e você vai ter sabedoria, vai ter condição de tomar a decisão com sabedoria de onde aplicar melhor o seu orçamento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é registrar, é saber a média, e você fazendo isso todo mês, você vai saber a média do semestre, a média anual, para você tomar a decisão de como gerir melhor o seu recurso. Vinícius, e nós vamos deixar também depois, né, no link, né, do YouTube, quando estiver ouvindo, os links, né, para acessar os aplicativos, quem quiser Isso. baixar, e também algumas planilhas. Às vezes o irmão não tem muito acesso à tecnologia, né? Mas tem algumas planilhas eletrônicas que você pode fazer no papel. Só alimentando, também, né? só alimentando, para fazer no papel. Imprimir, vai folha, anotando, né? Isso, vai anotando, ou uma folha de A4. A gente vai dividir para você o que é as despesas fixas, variáveis, para você poder anotar ali todo mês, Muito bom, hein? né? Os seus gastos, a sua entrada de recursos e as suas saídas, né? Você poder ter uma noção lá se está sobrando e faltando e onde nós vamos, né, estar ali trabalhando para poder... Recurso tem para poder fazer, né? Então, desde Exatamente. aplicativo até planilha, até na mão, o importante é fazer. Exatamente. E olha só, recurso tem, e tem base, tem recurso, mas tem base bíblica para essa organização. Eu vou pedir aqui o pastor Moisés para estar explicando. Tem alguma base bíblica que nos orienta sobre esse assunto, pastor Moisés? Sim, Jorge, nós temos o texto, a palavra do Senhor é rica, né? Informações. Nós temos a palavra revelada, mas a Bíblia ela é rica nessas informações, das pessoas se portarem, por exemplo assim, eticamente, financeiramente. O Senhor nos ensina muito isso. Se nós pegarmos, por exemplo, Lucas 16:10, né? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Né? Que fala daquele que sabe usar com diligência, né, o seu recurso. Né? Temos a questão, né, do dízimo, ser fiel ao Senhor, que o Senhor vai retribuir com certeza. Em Provérbios 22:3, o homem prudente vê o perigo e se esconde. Né? Essa questão nós falamos aqui, né? Às vezes há muita pegadinha em propagandas. Se você perceber, você vai no supermercado, todos os itens que estão em promoção estão no final do supermercado, né? Estão no final. Você não vê nada no início, né? Às vezes Isca, né? você vê só o chamado, né? Olha, promoção tal. Aí você tem que ir lá no final do supermercado. Ver tudo. Você olha, vê tudo, aí você olha um produto, dá vontade de pegar, já bota no carrinho. Aí você chega lá na promoção, o carrinho tá pela metade já. Então, é isso aí. Então, Provérbios 22:3, o homem prudente vê o perigo e se esconde. Não é verdade? Então, a desorganização é o quê? A falta de vigilância. Então, na nossa vida espiritual, o Senhor nos orienta, né? Orai para que não entreis em tentação. Então, a vida também nossa, do dia a dia, material, nós temos que orar ao Senhor, para nos dar sabedoria, para nós aprendermos a nos organizar, né, os nossos ativos, nossas finanças aqui que o Senhor nos deu, né, saber trabalhar com sabedoria. Maravilha. Você está gostando? Eu também estou gostando aqui. Esse episódio está maravilhoso, mas olha só, estamos encerrando, estamos chegando aqui ao final deste programa, Sabedoria Financeira, mas, nós vamos continuar falando sobre esse assunto e já vai anotando aí, anota aí no seu celular, anota aí, você que gosta de anotar, pega a caneta, vai no papel, anota aí, ó. Nos próximos episódios, nós vamos aprender juntos, eu, você, juntamente aqui com os nossos queridos irmãos. Então, você já pode deixar anotado, você já vai orando e, é claro, acompanhando aqui o nosso programa. Então, vamos lá. Nos próximos episódios, nós vamos aprender juntos, hein? Como montar um orçamento familiar fiel e funcional. É o primeiro. Segundo, como identificar os ralos de dinheiro e eliminar desperdícios. Anotou aí? Terceiro, hein? Como fazer sobrar o dinheiro. E o quarto, como preparar o coração e as finanças para começar a investir com propósito. Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida. Então, olha, esse próximo episódio aí promete. Então, quero agradecer aqui a vinda mais uma vez dos meus queridos irmãos. Vinícius, obrigado pela sua vinda, Deus abençoe, até o próximo episódio, hein? E tem um texto da palavra do Senhor pra gente, Vinícius, pra gente estar encerrando? Tem aqui, ó,
um texto que eu gostaria de deixar para os irmãos, Provérbios 21:5 diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente à pobreza. Então, diligente é ter prudência, né? Nós mudamos até um pouco o rumo do roteiro do programa, porque foi pedido, né? Vocês estão falando de como aplicar, mas como a gente faz primeiro sobrar para aplicar? Então, é esse conhecimento, para que o conhecimento se transforme em diligência e a diligência ensine a gerir, né? Como o texto também que o pastor Moisés já citou aqui, né? Quem é fiel no pouco, né, vai estar preparado para poder atuar no muito. Então, é importante isso. Os planos bem elaborados, os planos diligentes levam à fartura, mas aquele que é apressado, aquele que age no impulso, acaba, como a palavra diz, tendendo à miséria. E Vinícius, esse texto, né, quem é fiel no pouco, né, mostra que há também servos de Deus que não ganham, vamos dizer, 5, 10 salários, né? Mas mostra aqui que mesmo você ganhando pouco, há condições de você controlar, você saber gastar o que você ganha. Nós temos uma fórmulazinha muito simples, né, que a gente ensina, né, para os alunos, é o seguinte, ó, Y é igual a C mais I. Y é renda, o que você ganha. C são seus gastos. I é investimento. Isso quer dizer o seguinte, se você ganha 1.000, você tem que gastar 800, guardar 200. Ou no mínimo, gastar 900, guardar 100. Então essa é a fórmula que todos nós temos que usar. Temos que gerar uma poupança, né, todo mês para deixar como reserva. E tem uma frase também, Jorge, muito importante aqui para nós, Vinícius. Ó, não espere um milagre financeiro sem mudar hábitos. Deus abençoa o servo fiel e isso começa com uma atitude simples. Registrar, planejar e obedecer. Muito bom. Maravilha. Organizar a vida financeira também é um ato de fidelidade e não de ganância. E que o Senhor nos ajude a dar esse primeiro passo com sabedoria e equilíbrio. Quero desejar a você a paz do Senhor Jesus. E lembrando, compartilhe o nosso link. Você gostou aqui desse programa? Compartilhe o link com toda a programação aqui na TV Manaim, pelas nossas multiplataformas. Envie para os amigos, para a família, envie aí para aquela pessoa que já está visitando a igreja, envie para os seus parentes, compartilhe o link aqui deste programa. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Até o próximo episódio, mais uma edição aqui do programa Sabedoria Financeira. Paz do Senhor, grande abraço.